Olá, meu nome é José Geraldo Leite Ribeiro, eu sou médico, professor da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, sou também epidemiologista da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Aqui ao meu lado está Janaína Almeida, diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, e nós vamos hoje então estabelecer com vocês um diálogo sobre o sarampo principalmente. Então numa primeira parte eu vou fazer uma introdução sobre a doença, né? Infelizmente, como eu já tenho mais de 30 anos de pediatria, eu tive a oportunidade de ver muitos casos de sarampo. Depois a Janaína vai fazer uma atualização nas questões de vigilância epidemiológica e vamos terminar com a vacina tríplice viral, comentando tanto seu uso na rotina como também na campanha que vai ocorrer agora em agosto. Como essa parte final vai envolver vacinas, eu deixei aqui meus conflitos de interesse, posto que nessa área de vacina eu tenho outras atividades privadas, né? Então, ao final da apresentação tem meu e-mail, aquela referência que vocês quiserem, algum artigo, para solidificar o que a gente vai comentar, está à disposição de vocês. Embora eu acredito que nesta apresentação atual não haja mesmo muita questão de conflito de interesse, né? Bom, então vamos começar pelo sarampo. Uma das pessoas que mais entendia de doença exantemática no mundo, professor Lincoln Marcelo, nos ensinou o que nós sabemos. Ensinou também muita humildade. Uma vez eu cheguei para um GD com ele e falei que eu sabia tudo de sarampo. Aí a primeira pergunta que ele me fez foi: quantos capsídeos tem o capsômero do vírus de sarampo? Eu sei lá, né? E então ele ensinou que nunca a gente sabe tudo, por isso esse tipo de atividade que nós estamos fazendo é importantíssima, a interação de vocês com perguntas. O que não der tempo de nós respondermos agora, vamos responder posteriormente a vocês, né? Porque nós sempre temos experiências para trocar. O sarampo tem como sua principal característica a alta transmissibilidade. O sarampo não poupa suscetível. Houve um pesquisador americano, David, que demonstrou que até 30 minutos depois que alguém com sarampo deixa um ambiente, quem entrar naquele ambiente e for suscetível ainda pega sarampo. Por isso, para o seu controle, são necessárias altíssimas coberturas vacinais e com vacinas altamente eficazes. Enquanto houver suscetível, o vírus entrou, ele vai encontrar esse suscetível, seja ele de zona rural, de zona urbana, por essa alta transmissibilidade. Um paramyxovírus é o mesmo grupo do vírus da cachumba, e outros paramyxovírus são muito importantes em questão médica, né? E essa alta transmissibilidade vem a partir de um paciente. Praticamente 100% de quem é infectado e for suscetível vai ter sarampo. Aqui é diferente de outras doenças que eu vou ter aquele infectado assintomático. No sarampo não existe isso. Então ele entrou no quadro da doença, vai haver transmissão por um período determinado. Esse período se inicia um pouco antes do início da febre. A transmissão se torna muito intensa depois que a febre se iniciou, e ele vai transmitir até o 4º dia de exantema, até o exantema chegar no pé. Ele vai estar transmitindo sarampo de forma bastante intensa. O período de incubação é muito marcante, embora nos livros nós vejamos que pode variar de 7 a 21 dias, todos os casos que eu tive oportunidade de ver na vida, o período de incubação era 10, 11 dias. Esses extremos são situações especialíssimas de presença de imunoglobulina, outras situações, né? Então, o período de incubação é muito importante para quem trabalha com investigação,
porque ele nos ajuda a compreender se o sarampo foi adquirido na comunidade ou se a pessoa adquiriu esse sarampo fora da nossa cidade. Então, esse parâmetro de 10, 11 dias é extremamente importante para nós caracterizarmos epidemiologicamente. O sarampo já se inicia, o quadro clínico, com febre muito alta. É febre de 39, 39,5 graus centígrados. Não há sarampo com febre baixinha. Então ele inicia com muita febre alta, uma conjuntivite muito intensa e coriza. E há uma certa hiperemia facial. Por isso nós sempre chamamos que há uma face sarampenta. É aquela criança que chega com conjuntivite, olhinho vermelho, muita coriza, tossindo, febre alta e o rostinho hiperemiado. Isto aqui muitas vezes permitia nós falarmos com a família, olha, isto é sarampo. Mas como? Se ele não pintou? Não, ele vai aparecer as manchas daqui 24, 48 horas. Essa faces do sarampo é muito marcante, seja em criança, seja em adulto. Neste período também, no segundo dia de febre principalmente, você pode ver na mucosa oral as chamadas manchas de Koplik ou Koplik, que são pontos brancos numa mucosa muito avermelhada. Os autores antigos falavam que era como você jogar sal num pano vermelho. Essas fotos aqui, como são ampliadas, às vezes elas nos induzem a pensar em manchas muito grandes. Não, são pontinhos brancos mesmo. É bastante frequente no sarampo, praticamente patognomônico, ou seja, é muito raro aparecer mancha de Koplik numa doença que não seja sarampo. Apareceu Koplik, a probabilidade de sarampo é enorme, né? Claro que isso pode ser confundido com monilise oral, com outras situações. Então é uma cerca de 48 horas desse quadro, febre alta, coriza, tosse, hiperemia facial, e lá para o terceiro dia de febre, mais ou menos, se inicia o exantema. Ele se inicia muito tipicamente na região retroauricular, começa na face, pescoço. Como o exantema ele é maculopapular, ele é muito visível, porque não há só a mancha vermelha, ela também fica alta. Você passa a mão e sente uma elevação, né? Então, um exantema maculopapular. E aí ele tem uma progressão, muito interessante isso, porque é uma progressão de relógio. Nesse primeiro dia de doença, o exantema vai até a linha mamilar. No segundo dia de doença, vai até a linha umbilical. No terceiro dia de doença, chega no joelho. No quarto dia de doença, chega no pé. Chegou no pé, o que é que nós vamos esperar? A febre desaparece ou se torna muito branda, e aí eu tenho um marco de que parou a transmissão. Então você pode transferir esse paciente para uma enfermaria comum, para um local comum, porque ele não está mais transmitindo. Então essa é uma questão bastante típica do sarampo. Novas gerações felizmente não viram sarampo, por isso podem ter dificuldade. Aqueles que viram sarampo seguramente não terão. Nós temos correspondido muito com os colegas do norte do país, onde estão ocorrendo casos. Em Manaus, especialmente a doutora Solange, que é uma infectologista pediátrica, nossa referência, tem visto alguns casos que parecem ser mais leves do que a gente via no passado. O problema é que nesses momentos de epidemia, muitas vezes o laboratório não consegue processar as amostras com a rapidez que nós precisamos. Então, num país onde você tem várias doenças que podem cursar com exantema, os enterovírus, você tem chikungunya, tem zika, tem dengue, né? É possível também confusão, mas fica um alerta para a vigilância epidemiológica. Há uma impressão inicial de que os quadros desta epidemia não são assim tão intensos como nós tínhamos o hábito de ver. Então, como essa foto muito bem mostra, é um exantema maculopapular, é fácil de ver. Claro que na pessoa negra a visualização de exantemas é mais difícil. Embora no sarampo, como ele é muito intenso,
ele não fica com esse tom vermelho na pessoa negra, às vezes um tom um pouco mais arroxeado, mas é facilmente visível. Ao contrário de outras doenças exantemáticas, por exemplo, o exantema de dengue, de rubéola, às vezes na pessoa negra a gente tem que examinar com muito cuidado. Há regiões mais claras da pele, como a região axilar, às vezes facilitam a visualização do exantema. Então aqui mais uma foto típica de sarampo, essa aqui do último surto que ocorreu em Pernambuco, é uma foto da professora Ana Líria Pimentel, que é também da diretoria de infecto da Brasileira de Pediatria. Lá em Pernambuco e no Ceará, os quadros eram bem típicos, como a gente está vendo aí. Eu tenho várias fotos também dos casos atuais, de Roraima, de Manaus, mas nós estamos aguardando comprovação laboratorial para mostrar para vocês com uma certeza maior, né? Então, como nós dissemos, o exantema vai evoluindo, então ele vai nessa forma descendente, né? Bastante típico, como nós estamos vendo nessa criança. É um exantema fácil de observar. À medida que ele vai chegando aos membros inferiores, no tronco, esse exantema vai confluindo, vai ficando um vermelhão que depois descama. Então o sarampo, o exantema do sarampo, ele segue com descamação, né? E às vezes, com o progredir, ganha esse tom mais escurecido, né? Que a gente vê comumente no caso do sarampo. O sarampo, junto com a leishmaniose visceral e com o HIV, são doenças que cursam com um impacto na nossa coleção de linfócitos T. Por isso nós vamos ver que o sarampo se complica tanto. O vírus do sarampo, durante o curso clínico, ele impacta a imunidade celular. Felizmente há uma recuperação, né? Lembrar que febre depois do 4º dia de exantema, ou seja, o exantema já chegou no pé, e o paciente, seja adulto, criança, continua com febre alta, procurar uma complicação bacteriana, amidalite, otite, pneumonia, né? Que são as complicações mais comuns bacterianas no caso do sarampo. Já a diarreia e processos respiratórios mais altos costumam ser causados pelo próprio vírus do sarampo. Várias complicações então podem ocorrer com esse vírus, como meningoencefalite, diretamente pelo vírus. Agora, a complicação bacteriana mais comum é a otite média aguda na criança, no adulto a amidalite. Agora, a mais grave é a meningoencefalite pelo vírus do sarampo, e a que mais mata é a pneumonia. Então porque acontece num número importante por essa depressão da imunidade. 4º dia, 5º dia da doença continua a febre alta e é uma pneumonia mais difícil de tratar do que naquela criança que tem a pneumonia sem o quadro do sarampo. A maioria dos óbitos que nós assistimos era por pneumonia. Uma outra complicação que nós chegamos a ver foi um acometimento muito grave das conjuntivas quando você tem uma criança com hipovitaminose A. Então, se você tem um quadro de sarampo numa criança desnutrida, há que ter cuidado com a hipovitaminose. Nós chegávamos a fazer, à época, na internação de desnutridos, uma dose de vitamina A, na tentativa de melhorar o prognóstico ocular, né? Claro, o sarampo vai ser mais grave nos imunodeprimidos. Agora, do ponto de vista coletivo, o que ocorre quando você tem circulação de sarampo é uma disseminação da desnutrição. Ele faz com a desnutrição um ciclo vicioso, tanto é mais grave na desnutrição como leva à desnutrição, e aí um aumento da mortalidade. Para vocês terem uma ideia do impacto dessa doença, estudos feitos por Murley na África mostravam que um ano após ter acabado a epidemia de sarampo, a mortalidade infantil ainda não havia voltado ao que era antes da epidemia de sarampo. Então você vai ter muitas mortes 3 meses depois do quadro de sarampo, porque a criança se desnutriu, houve depressão da imunidade celular
ela se recupera do sarampo, mas daí um pouco se reinterna com uma diarreia grave, com pneumonia. Então, os estudos de mortalidade subestimavam a importância do sarampo na nossa mortalidade. Então, é uma doença muito importante. A frequência de complicação graves, que entre nós aqui chegava nos 5%, vai depender um pouco, claro, do grau de nutrição da população. Antes de passar para a vigilância, apenas para fazer essa transição para a fala da Janaína, lembrar que a vacina que nós utilizamos hoje, a vacina tríplice viral, ela pode proteger mesmo após o contato, que a gente acha na literatura até 72 horas. Então, após 72 horas do contato com sarampo, aí a vacina não poderia mais beneficiar, mas até 72 horas sim. Isso é muito útil. Chega um paciente com sarampo numa UPA, por exemplo, você pode levantar a situação vacinal de quem teve contato, dos profissionais de saúde, de quem ficou na sala de espera, de quem entrou na sala de espera até meia hora depois dele sair, né? E a vacina ainda pode ser útil para prevenção. Só que isso não acontece para cachumba e rubéola. Uma pergunta muito comum que a gente recebe é por que a gente faz vacina depois do contato com sarampo e não faz depois do contato com cachumba e rubéola. É exatamente em razão disso, do fato de na pós-infecção não funcionar para cachumba e para rubéola, mas para sarampo funciona. Portanto, a nossa agilidade para evitar novos casos é muito importante. Eu vou então passar a palavra da Janaína, que vai fazer uma atualização da nossa situação epidemiológica, e após eu vou retornar falando mais da vacina com vocês. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Fonseca Almeida, sou enfermeira, atualmente respondo pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e agora vamos fazer uma contextualização de como que está o sarampo no mundo, no Brasil e em Minas e alguns preceitos também da vigilância epidemiológica. Então, como o Dr. José Geraldo já explicou para vocês, o sarampo é uma doença que tem uma taxa de ataque muito grande. Então, a chance de susceptíveis adquirirem a doença em um curto intervalo de tempo e dessa doença se disseminar é imensa. E como já era uma doença considerada eliminada do nosso país, um caso hoje nós já consideramos surtos. Então, ela possui níveis endêmicos altíssimos e pode produzir epidemias recorrentes, o que está acontecendo, por exemplo, hoje no norte do nosso país. O objetivo da vigilância epidemiológica é manter a eliminação do sarampo mediante uma vigilância sensível, ativa e oportuna, permitindo a identificação e a notificação imediata de todo e qualquer caso suspeito na população. Mais para frente eu vou falar, baseado em portarias, em legislação, o sarampo ele é uma doença de notificação imediata, principalmente por esse caráter de eliminação já existente. E, além disso, praticar as medidas de controle pertinentes para evitar a disseminação de novos casos. E também monitorar as condições de risco. Então, nós definimos como caso suspeito de sarampo hoje, através do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e também com as análises e experiências da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Então, todo paciente suspeito de sarampo, ele é aquele paciente que, independentemente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse ou coriza ou conjuntivite. Ou ainda, todo indivíduo com essa sintomatologia suspeita e que apresentar a história de viagem ao exterior ou a regiões epidêmicas para o sarampo nos últimos 30 dias, ou que no mesmo período teve contato com caso confirmado laboratorialmente de sarampo. Como eu disse anteriormente, a notificação ela é obrigatória para todos os profissionais de saúde, ela deve ocorrer em até 24 horas e isso está previsto na Portaria de Consolidação número 4, que substituiu a Portaria 204 de 2016, que fala da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A investigação ela deve ser realizada em até 48 horas após a notificação imediata.
O fluxo de notificação vocês já devem conhecer, a grande maioria. Então, o caso ele surge na unidade de saúde, hospitais ou outras fontes. Imediatamente o profissional tem que comunicar à Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal vai comunicar à Regional de Saúde e esta Secretaria Estadual de Saúde e também o nível nacional. O e-mail para notificação disponível notifica.se@saude.mg.gov.br. Esse e-mail é do CIEVS e também temos um plantão específico, né, para essas doenças de notificação compulsória com os telefones que aparecem aí. Então, 31 39 16 0442 em horário comercial e o plantão de celular 31 997 44 6983. Então, diante de qualquer caso suspeito, é importante seguir todo esse fluxo de notificação e dar ciência também para a Secretaria Estadual de Saúde através do CIEVS. Utilizamos hoje a ficha de notificação de doenças exantemáticas febris. Então, o sarampo, juntamente com a rubéola e com algumas outras doenças exantemáticas, tem uma vigilância sindrômica. Então, a ficha utilizada é a ficha para doenças exantemáticas, essa que aparece aí para vocês, e ela é lançada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Por que é tão importante notificar? Por que é tão importante preencher essa ficha? São através desses dados, dessa informação, que nós tomamos decisões e geramos políticas públicas. Então, todos os dados que são coletados na ponta de frente para o paciente são dados importantíssimos, tanto para encerrar o caso. Não é facilmente encerrar um caso de sarampo, a gente precisa de várias amostras, precisa de muitas informações. Então a ficha, além de trazer essas informações para encerramento do caso, ela também subsidia a tomada de decisões e a prática de políticas públicas baseadas nos agravos. Este é o mapa da situação mundial do sarampo no mundo. E aqui uma tristeza muito grande, né, perceber que o Brasil ele entrou para o mapa do sarampo no mundo. O Brasil ficou vermelho, e não pouco vermelho, né? Mais de 1000 casos notificados. Então isso é uma realidade triste, uma doença que já estava eliminada, que é passível de prevenção por vacina, retornando para o nosso território. Como vocês podem ver, o sarampo ele está disseminado no mundo, né? E principalmente em países da Europa. Chama atenção aqui em marrom, Ucrânia, e países muito conhecidos que têm uma circulação muito intensa de pessoas, Itália, França, Rússia, Alemanha, e principalmente na França e vários países da Europa existem muitos grupos anti-vacina. Então é entendido por que o sarampo está disseminado nessas regiões. E estando disseminado em todas as regiões da Europa e as pessoas circulando, viajando, o risco de reintrodução do vírus realmente é muito grande da forma como aconteceu. Este mapa mostra o genótipo do vírus ao redor do mundo. Vocês podem ver que a maioria do genótipo conhecido é o D8, que está em azul. Então, no Brasil, a maioria dos casos tem o genótipo D8, temos alguns genótipos diferentes, B3, de casos que foram para o Líbano, mas a maioria dos casos é o genótipo D8 que está circulando principalmente aqui na Europa e na Venezuela, que foi onde gerou o nosso surto atual. Então a Venezuela, um país com uma crise política extrema, crise econômica e principalmente uma crise humanitária, que faz com que haja uma migração muito grande de pessoas para o Brasil, gerou o surto que nós temos hoje. A culpa é dos venezuelanos? Não. Sim e não. Né? A culpa também é do nosso país, que não tinha as crianças com 95% de cobertura vacinal protegidas. Né? Se nós tivéssemos altas coberturas vacinais, homogêneas coberturas vacinais, o sarampo ele não ia conseguir se disseminar como disseminou. Então o surto ele foi importado da Venezuela, fez com que os estados de Roraima e Amazonas antecipassem campanhas de vacinação e fizessem todo um plano de contingência para a contenção dos casos e um surto que ainda não terminou. Então nós temos hoje em Roraima dados atualizados dia 23 de julho pelo Ministério da Saúde. 423 casos notificados em Roraima, 272 confirmados com 2 óbitos. Permanecem 106 em investigação.
No Amazonas, nós temos 4.410 casos notificados, então uma transmissão bem sustentada. 519 casos confirmados, 1 óbito, e ainda permanecem 3.725 em investigação. Todos os casos confirmados em Amazonas foram em brasileiros. Em Roraima, nós temos 69,8% dos casos em venezuelanos. Então, como eu disse, isso é uma transmissão autóctone sustentada. Nós temos circulação do vírus do sarampo no nosso país. Chama atenção essa tabela para a taxa de incidência dos casos confirmados. Isso no Amazonas, onde concentra o maior número de casos. Então, a incidência é muito elevada nos menores de 4 anos, mas a doença também ocorre em outras faixas etárias. Está ocorrendo em adolescentes, em adultos, confirmando as nossas baixas coberturas vacinais. A complicação no adulto ela pode ser menor, mas ele transmite a doença para a criança, né? Então ele também tem que estar protegido com a vacina. E a partir dos 49 anos essa taxa de incidência cai muito, o que corrobora o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é a vacinação até 49 anos de idade. Provavelmente após essa faixa etária, as pessoas já tiveram contato com o vírus antes por doença ou por alguma dose de vacina. Além de Roraima e Amazonas, nós temos também casos confirmados no Rio de Janeiro, 14 casos. Uma estudante que foi participar de jogos jurídicos na Baixada Fluminense, ela adquiriu o vírus e passou para a família e esses casos foram aumentando. Rio Grande do Sul, 13 casos, Pará, 2 casos, São Paulo, 1 caso de uma viajante do Líbano, inclusive o genótipo é o B3, e Rondônia, 1 caso. Qual a situação do sarampo em Minas Gerais na data de hoje? Então, nós temos 184 notificações de doenças exantemáticas, levando em consideração sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Dessas 184 notificações, 118 casos são suspeitos de sarampo, de janeiro até o dia 27 de julho. 55 casos foram descartados e até o momento não temos casos confirmados. Mas permanecem em investigação 63 casos, que estão aguardando conclusão de exames laboratoriais na FUNED. Como eu disse, nós não confirmamos um caso de sarampo apenas com uma amostra de exame laboratorial. É necessário 2 amostras de sorologia, IgM e IgG no sangue, pareadas, com aumento de IgG entre essas 2 amostras e, além disso, o isolamento viral na urina e na secreção nasofaríngea, se possível. Então, como a gente tem 28 dias para coletar a primeira amostra e 20 a 25 dias de prazo para coletar a segunda amostra após a coleta da primeira, nós temos um tempo maior para encerramento desses casos. Por isso, muitos, inclusive no Amazonas, permanecem em investigação. Em relação aos nossos casos notificados, todas as análises vão ser em casos notificados, porque não temos casos confirmados. A análise segundo sexo, nós podemos ver que é bem pareado, tanto masculino quanto feminino. O sarampo, ele não tem maioria por sexo, ele não tem uma preferência por sexo, né? Ele atinge tanto homens quanto mulheres da mesma forma. Em relação à faixa etária, nós podemos ver que é bem parecido com a faixa etária dos casos confirmados em Amazonas e o que acontece já geralmente na história do sarampo, né? Então, a maioria dos nossos casos notificados ficam entre 1 a 4 anos, diminuindo a partir dos 49 anos. Essa é a nossa curva epidêmica de casos notificados a partir da semana epidemiológica 1 de janeiro de 2018 até a semana epidemiológica 29. Então, vocês podem ver, né, que aqui já a partir da semana 22 e principalmente a partir da semana 26, nós tivemos um aumento crescente e considerável de casos notificados, muito em razão dos vários alertas emitidos e da própria situação epidemiológica em que o país se encontra. Resta a dúvida desses 63 casos ainda em investigação, de qual será o resultado final dessas sorologias. O que nos deixa um pouco mais tranquilos é que não existem casos secundários a partir desses casos primários notificados, ou seja, a gente não tem familiares, contatos próximos desses casos que foram notificados até o momento, principalmente porque está sendo orientado de forma muito rigorosa a questão do bloqueio vacinal, que eu vou falar depois.
Então, esse é o nosso mapa de distribuição de casos notificados de sarampo, segundo o Regional de Saúde. Vocês podem ver que está bem concentrado aqui no centro. A região leste, provavelmente esse aumento de notificações deve-se ao surto de parvovírus B19, no município de Coronel Fabriciano, e é uma doença diferencial, um diagnóstico diferencial que deve ser pesquisada também a ocorrência de sarampo. Então, por enquanto, casos notificados, né, o que nós queremos é que esse mapa não vire um mapa de casos confirmados, né, de maneira nenhuma, que isso não se sustente no nosso estado e no nosso território. Qual é o roteiro, então, da investigação epidemiológica? A notificação do caso ela é feita em até 24 horas, imediata, a investigação em até 48 horas. Identifica novos casos suspeitos, ocorrência de surtos, um caso já é surto, quando tratamos de uma doença de eliminação, uma doença eliminada. Identificar a área de transmissão e avaliar a cobertura vacinal da área. Além disso, coletar material para sorologia e identificação viral. Então, qual material que eu devo coletar? A urina ou a secreção nasofaríngea até o 5º dia do início do exantema. Essa tem que ser rápida, ágil e ela é essencial, porque é só através da urina e da secreção nasofaríngea que vamos fazer a identificação viral, confirmar se é um vírus sarampo mesmo. E além da urina e secreção nasofaríngea até o 5º dia do exantema, temos que coletar também o sangue e o soro para realizarmos o IgM e o IgG. Primeira amostra ela pode ser coletada até 28 dias após o início do exantema e a segunda amostra 20 a 25 dias após a coleta da primeira amostra. Essas amostras elas são enviadas ao laboratório, nosso laboratório oficial é a FUNED. O laboratório informa o resultado e a Secretaria Municipal de Saúde e a SES encerram o caso. Se der um IgM reagente, é muito importante que esse caso seja discutido. Nós não vamos confirmar casos de sarampo somente com uma amostra e sem discussão conjunta entre o município, o nível central e às vezes até o nível nacional. Realizar as medidas de controle necessárias e aqui a única forma de prevenir novos casos é a realização do bloqueio vacinal em até 72 horas. Como o Zé falou, a gente tem um período de incubação curto, então não adianta fazer bloqueio após 72 horas, que se tiver que adoecer, já vai adoecer. Então, o bloqueio vacinal, ele é seletivo, levar a vacina até que todos aqueles contatos que não estão devidamente vacinados e realizar a vacinação. Então, uma medida de controle essencial para conter casos de sarampo é o bloqueio vacinal oportuno em até 72 horas. Então, quais são as recomendações? Primeiro, notificar sempre, precisamos de saber o que está acontecendo na ponta, a ficha tem que ser bem preenchida, a informação precisa de chegar aqui. Coletar amostras de urina ou secreção nasofaríngea até o 5º dia do início do exantema e sangue ou soro até 28 dias após o início do exantema. Coletar todas as informações necessárias para preenchimento da ficha de investigação, atentar principalmente para a história de viagem ou contato com viajantes de áreas endêmicas. E agora não estamos falando só história de viagem para países do exterior, né? Também história de viagem para outros estados do Brasil, principalmente estados do norte. Realizar busca retrospectiva de casos suspeitos, realizar bloqueio vacinal oportuno nos contatos e, acima de tudo, atingir altas e homogêneas coberturas vacinais. Nós só vamos conseguir manter o sarampo eliminado com altas e homogêneas coberturas vacinais. E a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, é a melhor forma de prevenção contra o sarampo. Para falar de forma mais específica da vacina, eu vou passar de novo para o Dr. José Geraldo e estou à disposição para perguntas no final. Muito obrigada. Bom, acho que nós todos que agradecemos, né, Janaína, por essa atualização muito importante. Os dados de vigilância são sempre muito mutáveis e é uma informação que nós não temos nos livros e só é possível com as pessoas que estão envolvidas mesmo na investigação. Então, como nós vimos, o passo fundamental para manter o país livre da circulação do sarampo. Nós já tivemos de 10 anos para cá um surto no interior da Bahia, um surto no Ceará, um surto em Pernambuco e agora temos esse no Amazonas e Roraima, sendo que no Amazonas de grande proporção. Isso reforça o que a Janaína colocou
da não responsabilização de venezuelanos, porque há pouco tempo atrás nós estávamos controlando surto em Fortaleza que não tinha nada a ver com a população da Venezuela. Então isso ocorreu com o venezuelano, como poderia ter ocorrido com turistas franceses, com turistas da Europa, onde o sarampo não está bem eliminado, como nas Américas. A vacina tríplice viral é uma vacina viva, atenuada, né? Por isso ela merece sempre cuidados, tanto na sua conservação, quanto no respeito às suas contraindicações. Ela é indicada atualmente em 2 doses até os 29 anos de idade. Veja, se você tem um adulto jovem com mais de 20 anos, mas na caderneta de vacinação dele tem o registro de uma dose de vacina tríplice viral, uma segunda dose, mesmo quando criança, ele é vacinado. Então, não importa quando ele recebeu essa dose, desde que tenha sido depois de 1 ano de idade. Então, até 29 anos de idade, todos nós temos que ter no nosso registro do passado 2 doses de vacina. Essa limitação de idade não vale para o profissional de saúde. O profissional de saúde tem sempre que ter o registro de 2 doses de vacina tríplice viral. Entre 29, ou seja, completou-se 30 anos até os 49 anos, basta encontrar o registro de 1 dose de tríplice viral para que nós vamos considerar essa pessoa vacinada. E também não importa quando essa dose foi feita. Tem 1 dose, vacinada. E a Janaína mostrou muito bem, né? Porque nós não vacinamos rotineiramente acima de 50 anos. Essa idade vai ser vacinada em situações especiais, de bloqueio, de viagens, porque em todos os surtos que a gente tem no Brasil, essa idade não é de forma importante acometida. Está havendo uma corrida para atualização de tríplice viral, mas agora, em agosto desse ano, nós vamos priorizar os menores de 5 anos de idade. A Janaína expôs muito bem que a nossa epidemia no norte do Brasil é uma epidemia de menores de 5 anos de idade. A última epidemia que tivemos em Minas Gerais, 1996, não, ela foi uma epidemia basicamente de adultos jovens e de menores de 9 meses que não haviam sido vacinados no esquema daquela época. Mas o que a gente está vendo lá, né, é essa predominância abaixo de 5 anos. Depois nós vamos comentar a respeito da campanha para que a gente não faça confusão. Lembrar que passado vacinal para vacina tríplice viral, de acordo com a portaria publicada do Ministério da Saúde, é vacina tríplice viral. Então, se ele tem vacina dupla viral, se ele tem vacina de sarampo, ele está vacinado para o sarampo, mas ele não está vacinado com a vacina tríplice viral. Então, para avaliar o passado vacinal em relação a esse esquema, o que nós consideramos são as doses de vacina tríplice viral. O calendário atual, então, a criança faz 1 dose de tríplice viral aos 12 meses de idade, aos 15 meses de idade faz 1 dose de vacina tetraviral ou tríplice viral e vacina varicela separada, dependendo do fornecimento daquele momento. Como eu disse, é uma vacina atenuada, viva, portanto a conservação é fundamental. No passado nós investigamos grandes epidemias de sarampo em populações com alta cobertura vacinal, quando nós íamos ver o refrigerador, a câmara fria, a geladeira dos centros de saúde, víamos que ela estava com a temperatura inadequada. Então não adianta nada você conservar a vacina tríplice viral mal e depois vacinar a população inteira, porque não vai imunizar. Então a conservação adequada é imprescindível, né? Então é muito importante que a nossa rede de frio esteja adequadamente funcionando. Ela é administrada por via subcutânea, muito pouco dolorosa,
Se houver um equívoco e ela for aplicada por via intramuscular, a vacina é eficaz por essa via. Claro que se pode ser feita por via subcutânea, nós não vamos propositalmente aplicar por via intramuscular. Mas se ocorrer esse equívoco, a vacina é eficaz. Ela vai ser contraindicada, então, em imunodeprimidos e gestantes. Essa imunodepressão pode ser por doença, então é um paciente em tratamento com uma neoplasia, um paciente que tem uma imunodeficiência primária, ou pode ser por imunossupressão. Um paciente reumático que esteja fazendo uso de um biológico, dependendo desse biológico, e os parâmetros, então, de contraindicação no uso de medicamentos. E a partir de quando você pode aplicar a vacina depois da suspensão, são os mesmos que a gente viu aqui para a vacina febre amarela. Então, aquele informe técnico sobre febre amarela para o profissional de saúde do Ministério da Saúde, que você acha pelo Google com facilidade, ele dá esses tempos. Após suspender o imunossupressor, quanto tempo após eu posso fazer a vacina tríplice viral. Ela é evitada em gestantes, embora não haja registro de complicação nem da gestante nem do feto, mas ela se deve evitar por ser uma vacina atenuada. Isso já é um pouco polêmico, porque nós temos alguns trabalhos com milhares de mulheres inadvertidamente vacinadas na gravidez que não tiveram complicação. Então, há setores de alguns organismos internacionais que acham que diante de uma epidemia nós deveríamos rever isso, mas o que nós temos atualmente é a contraindicação mesmo na gestante. Se uma gestante for vacinada inadvertidamente, o ideal é que se colha imediatamente sorologia dela. Se ela for uma paciente IgG positivo para rubéola, IgG positivo para sarampo, e não houve tempo de viragem pela vacina ainda, ela era imune quando você vacinou, não vai haver nenhuma consequência. Se for soro negativa, vai necessitar do acompanhamento dela e posteriormente da criança, né? Em relação às outras vacinas vivas injetáveis, quais são as vacinas vivas injetáveis, de vírus vivos injetáveis, que nós utilizamos no PNI? É a vacina tríplice viral, a vacina tetraviral, a vacina varicela e a vacina febre amarela. Só entre essas vacinas que você precisa se preocupar com o intervalo. Com outras vacinas, com as vacinas inativadas, não há necessidade de intervalo. Pode fazer uma tríplice viral segunda-feira e uma hepatite B na sexta, que não tem problema nenhum. Vacina hepatite B é uma vacina inativada. Então, nesse momento que nós estamos usando muita tríplice viral, é importante lembrar disso para não prejudicar as outras vacinas. Então, eu só faço intervalo entre vacinas de vírus vivo quando elas são injetáveis, né? Então, no caso da tríplice viral, é preferível fazer no mesmo dia ou dar 30 dias de intervalo em relação à vacina febre amarela, vacina varicela. Agora, em menores de 2 anos de idade, nós evitamos a tríplice viral no mesmo dia da febre amarela, porque costuma haver uma perda de soroconversão para a febre amarela. Então, o ideal são esses 30 dias de intervalo. Abaixo de 2 anos, nem fazer no mesmo dia. Após 2 anos, é recomendado que, se a pessoa precisa de vacina febre amarela e tríplice viral, você faça no mesmo dia. Não deve perder essa oportunidade para vacinar. Bom, essas contraindicações que eu coloquei aqui são um recorte do nosso manual de eventos adversos à vacinação, que eu incentivo que todos precisam ver, né? Nós já as comentamos aqui, é um pouco mais especificado. No manual de imunobiológicos especiais, você tem os parâmetros para vacinar um paciente HIV positivo, que é baseado no nível de CD4. Agora, se ele tiver uma contagem viral 0, atualmente, você pode considerar um nível de CD4 de qualquer época posterior, né? Então, a contagem viral passa a ser um parâmetro também para avaliar a aplicação destas vacinas. Então, aqui está apenas
mais especificado aquilo que nós já recomendamos, né? E há ainda a recomendação de, após a vacina tríplice viral na mulher em idade reprodutiva, você recomendar que ela não engravide após 30 dias, né? E aí a orientando em como não engravidar. A vacina tríplice viral não é mais fabricada dentro do ovo, ela é fabricada em tecido que é derivado de ovo. Então não existe mais contraindicação no uso da vacina tríplice viral no caso de crianças com alergia a ovo. A única exceção que é feita, e só no Brasil, é no caso da criança que tenha tido choque anafilático com ovo. Nesse caso também, não que ela seja contraindicada. Ela pode ser aplicada, mas num serviço onde haja recursos para recuperá-la caso ocorra um evento adverso grave. Se nós nos basearmos nos manuais de alergia, vão dizer que 30 minutos de observação são suficientes. Aqui em Minas Gerais, nós temos alguns polos específicos de aplicação de vacina em crianças com alergia a ovo, e nós costumamos observar até 2 horas, mas esse tempo é mesmo um pouco exagerado, né? Então, a criança tríplice com alergia grave a ovo, que tenha tido um choque anafilático, não deve ficar sem tríplice viral. Devemos providenciar a vacinação sob observação, porque não podemos deixá-la suscetível, né? Agora, os outros tipos de reação todos, que às vezes contraindicam uma vacina febre amarela, não contraindica a tríplice viral. É só mesmo choque anafilático. E nós temos uma questão também especial, que a Vigilância de Eventos Adversos brasileiro detectou, que é a contraindicação da vacina fabricada na Índia, pelo Instituto da Índia, em crianças com alergia a leite de vaca. Então, se a criança tem alergia a leite de vaca, nós devemos aplicar a vacina fabricada por Biomanguinhos ou vacina de outro produtor qualquer, que não o Instituto da Índia. Lembrar que nós estamos falando de alergia a leite de vaca e não de intolerância a leite de vaca. Não há nenhuma recomendação especial de vacinação para criança com intolerância a leite de vaca. Ela pode ser vacinada normalmente. Então, apenas no caso de anafilaxia a ovo, nós levamos a criança para fazer tríplice viral num local especial. Bom, existe um manual que orienta a campanha de vacinação que começa 6 de agosto e vai durante o mês de agosto. Esta campanha é destinada às crianças menores de 5 anos. E é uma campanha dita indiscriminada. O que quer dizer isso? Toda criança entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias, deve receber uma vacina de tríplice viral. Tenha ela 0 doses, 1 dose, 2 doses, 3 doses, não estamos olhando isso. Toda criança deve receber uma dose extra de tríplice viral. Não oriente seu paciente para não ir fazer. Não precisa não, que você já tem 2 doses. Isso não é muito inteligente, porque se ele tem 2 doses e as 2 doses foram eficazes, a vacina não vai causar reação na criança. Agora, se por acaso alguma dose falhou, essa dose extra vai corrigir essa falha anterior. Então é importante que participe. Só não vai receber vacina tríplice viral a criança menor de 5 anos que tiver feito uma vacina tríplice viral há menos de 30 dias. Aí ela vai ser olhada especialmente pela equipe de saúde, que vai utilizar essa dose para fazer as outras e desta forma. Então, toda criança menor de 5 anos deve comparecer a um posto de saúde a partir do dia 6. Vai haver divulgação de um dia D, dia 18, um sábado, para facilitar também para as famílias, e nós devemos incentivar que todos compareçam. Essas crianças vão receber também uma dose extra da vacina polio-oral, para nós fortalecermos o nosso programa de eliminação da polio. Só não vai receber
Vacina polioral, aquela criança que nunca tiver feito vacina inativada. Essa o centro de saúde vai iniciar a vacinação dela com vacina inativada. Mas as outras crianças devem receber um reforço com a vacina oral. Lembrar que o raciocínio é o mesmo, né? Não faz sentido uma criança já corretamente imunizada não ir na campanha, porque ela não tem nada a ganhar em fazer isso, ela só tem a perder. Então a gente deve ter mesmo esse cuidado na hora da orientação. Então vocês que não tiveram acesso ao manual da campanha podem solicitar aos órgãos públicos próximos a vocês, podem buscar também na internet, pedir orientação a nós, tá? Então, reafirmando, primeiro, só criança menor de 5 anos, não tem campanha nenhuma em criança maior, adolescente, adulto, nada disso. Nesses é colocar a vacinação em dia rotineiramente, da forma como é feita. Depois que nós fizermos a campanha em criança, dependendo do quantitativo de vacina, nós podemos até pensar em alguma mobilização especial para outras idades. Agora não. Agora nós temos que concentrar nossos esforços nessas crianças. Então todas devem comparecer, idealmente levar a caderneta de vacina, mas se não a tiver, não há problema. Então eu deixo aqui o meu e-mail pessoal, né, para vocês pedirem qualquer referência. O e-mail da Janaína, o e-mail de trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, para facilitar que vocês peçam mesmo materiais, peçam apoio, né? E nesse momento, então, nós vamos passar para um momento de perguntas e respostas e tentar o esclarecimento de alguma dúvida que tenha ocorrido. Eu agradeço muito vocês que assistiram a nós ao vivo. Eu sei que é um horário difícil, que tumultua, mas isso mostra um interesse muito grande pela nossa população, né? Muito obrigado. E obrigado também àquele que está assistindo posteriormente no YouTube, porque também demonstra a mesma preocupação e, mais uma vez, reforçar por parte da Secretaria de Estado da Saúde a grande importância dessa parceria com o Centro de Telesaúde aqui da UFMG, que dá oportunidade aos mineiros de todos os municípios receberem informação atualizada. Muito obrigado. Sim, toda amostra que é enviada para a FUNED, ela tem que ser cadastrada previamente no GAL e acompanhada da ficha de notificação também. Nos bloqueios vacinais, nós podemos utilizar a vacina a partir dos 6 meses de idade. Esse não é o momento para os estados que não têm caso, porque a vacina abaixo de 1 ano de idade, ela perde muito em eficácia, né? Então nós devemos vacinar a partir de 1 ano de idade. Mas numa situação de bloqueio de caso, bloqueio de surto, ela pode ser utilizada a partir dos 6 meses de idade. E aí sempre orientado pela equipe de vigilância epidemiológica, seja do distrito, do município, da Superintendência Regional de Saúde. Então não é uma decisão que a gente tome isoladamente, sempre com uma coparticipação com a vigilância epidemiológica. Na verdade, se a pessoa estiver doente e a amostra tiver sido coletada em tempo oportuno, ela não vai ter IgG positivo. O IgG é o anticorpo que demonstra a doença de forma mais tardia, né? O IgM é um anticorpo agudo. Então, o que vai elevar primeiro na doença é o IgM. Então, necessariamente vai ter que ter um IgM positivo, mas não necessariamente um IgG positivo. E antes, quando nós tínhamos muitos casos de sarampo, antes de 2008, da primeira amostra para a segunda, nós observávamos um aumento de 4 vezes, por exemplo, no IgG, em amostras pareadas. Isso não acontece de forma recorrente mais. Da mesma forma que o quadro clínico ele não vem tão característico, o exame sorológico também pode gerar dúvidas. Então é importante sempre fazer essa avaliação em conjunto com a regional,
nível central da Secretaria Estadual de Saúde, às vezes pedindo até um auxílio para o Ministério da Saúde, e para tirar qualquer dúvida em relação à sorologia, coletar a urina ou a secreção de nasofaringe, porque aí a biologia molecular, né, a gente vai conseguir detectar o vírus mesmo naquela amostra. Então o IgG ele pode estar positivo em níveis bem baixos ou ele pode estar negativo dependendo desse período de coleta de doença. Eu acho que talvez quem trabalhou já com sarampo estranhe o fato da gente não considerar IgM isoladamente. Porque era o diagnóstico típico de sarampo, era quadro clínico e IgM positivo. Pronto, isso é sarampo, não tem dúvida. O que aconteceu com o tempo? Hoje nós sabemos que o IgM pode cruzar para outros agentes. E nesse momento, quando você atende uma criança aqui em Minas Gerais, no estado de São Paulo, em Goiás, com febre alta e exantema, sarampo não é a maior probabilidade. Então, se você vai direto no IgM e pega o IgM cruzado, você faz um diagnóstico falso positivo. Então, o valor preditivo desses exames, como a gente aprende com os nossos professores de bioestatística, a gente ama tanto, né? O valor preditivo ele depende da incidência da doença nesse caso. Então, nós não estamos considerando o IgM isoladamente. Não, a única vacina contraindicada para mulheres que estão amamentando, mesmo assim, crianças menores de 6 meses, é a febre amarela. A tríplice viral pode ser usada na mulher que está amamentando sem nenhum problema. Bom, então vamos agora lembrar o que é a vacinação de rotina, né? O que é uma avaliação individual ou controle de surto. Na rotina, no nosso calendário básico da criança, do adolescente e do adulto, não existe sarampo e dupla viral. O que você avalia é tríplice viral. A pessoa tem que ter as doses recomendadas de tríplice viral. Você despreza a história de sarampo e dupla viral. Mas eu estou analisando na vigilância epidemiológica um caso. Esse caso tinha 2 tríplice viral. Ele está vacinado para o sarampo, é óbvio. Então isso é uma outra coisa. O que nós estamos dizendo é que na avaliação da situação vacinal de todo cidadão brasileiro abaixo de 50 anos, você vai procurar tríplice viral. Você não vai procurar dupla viral nem sarampo isolado, né? Mas na análise de um caso, é óbvio, quem fez uma dose de sarampo e uma dose de dupla viral, para o sarampo ele está vacinado. Mas ele precisa receber tríplice viral, que é a vacina que nós utilizamos agora. Ok. Primeiro, lembrando que as vacinas elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde. E dependendo do quantitativo de vacinas, é que são realizadas as campanhas, todas as programações. Com o advento destes surtos, dessas epidemias, né, em Amazonas e em Roraima, a maioria das vacinas tríplice viral foram direcionadas para esses locais. Então, o que nós temos que ter em mente? Nós temos vacina suficiente, sim, para essa campanha com foco na criança, né, de 1 até 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias. O adulto, a vacina está na rotina, ela pode ser aplicada, mas vamos dar prioridade neste momento para a criança, que nós recebemos um quantitativo pequeno de rotina e a vacina de campanha para esse público-alvo. Em setembro, nós vamos receber um quantitativo bem maior, onde poderemos estar fazendo essas intensificações no adulto. Então, o foco agora da campanha é a criança. O adulto ele pode ser vacinado se ele procurar essa vacina na rotina, mas a busca ativa, o foco da campanha realmente terá que ser na criança e, se for necessário, a gente orientar esse adulto a retornar depois e, se ele não retornar, a gente ter o cuidado de fazer essa busca ativa. Sabíamos dessa necessidade, o Estado de Minas Gerais solicitou um quantitativo maior de vacinas. Nossa intenção, inclusive, era estender essa campanha até pelo menos 29 anos de idade, mas estamos vivendo uma situação epidemiológica delicada nos estados do norte do país.
Então, a maioria das vacinas, em questão de produção, é bem similar à vacina de febre amarela, foram deslocadas para o norte, e o que temos de forma muito tranquila é a vacina garantida para as crianças até 5 anos de idade. Apenas para não alimentar, né, Janaína, nosso complexo de vira-lata, porque fica parecendo uma coisa, o Brasil não tem vacina. Não é verdade. A vacina tríplice viral é escassa no mundo todo. E há países de população muito pequena que falta tríplice viral. Muitos países do mundo não utilizam tríplice viral ainda na sua rotina. Então nós estamos numa situação, se você compara a média do mundo, bastante razoável. O problema é que país grande como o nosso, que tem a população muito grande, é muito importante que ele tenha uma produção própria, exatamente para segurar essas situações que ocorrem, né? Então, a Biomanguinhos já recebeu da GlaxoSmithKline a transferência de tecnologia da vacina tríplice viral, ou seja, o Brasil tem a capacidade técnica de produção da vacina tríplice viral, que é da mesma qualidade, tanto para evento adverso, proteção, como a vacina importada. Então é preciso que o nosso país invista sim em ciência e tecnologia, recursos para a Biomanguinhos montar sua fábrica de vacina tríplice viral, para que nós possamos, não precisa produzir tudo, mas produzir uma parte que nos dê uma segurança. Mas o conhecimento técnico já existe, depende dos próximos políticos que nós vamos eleger, né? Essa prioridade para as nossas fábricas de vacina, que podem, numa situação dessa, trabalharem de forma especial pelo nosso país. No caso da vacina de sarampo, a imunidade é praticamente imediata, por isso que nós estávamos dizendo que ela funciona até depois do contato, porque ela dá uma proteção mais rápida do que a incubação da doença. Então, no caso do sarampo, é muito rápida. É claro que isso é questão de percentual de imunizados, mas é bastante seguro. Já no caso da rubéola e da cachumba, não. Geralmente após 15, 30 dias que você vai ter níveis protetores adequados para essas doenças. A recomendação atual é que ela só engravide depois de 30 dias da vacina, mas se a gravidez já se encerrou, ela pode vacinar normalmente. Quem teve seu parto segunda-feira já pode vacinar hoje. Não há nenhuma necessidade de se aguardar tempo para isso. O contrário, se vacinar é que tem que esperar 30 dias para engravidar. Mas a partir do parto não há mais problema na vacinação da mulher. Vejam, todo país trabalha com esse corte de idade. É mais comum em outros países falar assim, vacina-se pessoas nascidas a partir de 1900 e tanto, né? Nós temos a tradição de falar idade. Então a questão de precisar é essa, probabilidade. Não faz sentido você pegar uma vacina tríplice viral, que pode ser usada em outras idades, e aplicar no maior de 50 anos, porque provavelmente ele é imune, salvo situações especiais como nós ressaltamos. Ele está viajando para um lugar de surto, ele teve contato, aí não vale a pena pagar o preço, né? Então é hábito e uma prática de todos os países ter um corte até a idade que se recomenda vacinar. Não faz muito sentido epidemiológico vacinar acima dessa idade. Mas também a vacina não é contraindicada, né? Nós já observamos casos no passado em idades maiores em que a gente teve que fazer bloqueio também em idades maiores. Ela não é contraindicada, apenas não é recomendada a partir de 50 anos de idade. Você tem que ter uma indicação especial. Nós estamos sendo muito demandados, o que é muito positivo, para essas questões muito específicas. Veja, um manual de campanha não é capaz de prever tudo, né? A ideia da campanha é de uma vacinação indiscriminada, que não vai contar na rotina.
Se uma criança fez uma vacina varicela, chegou para fazer tríplice viral há menos de 30 dias, de jeito nenhum essa vacina tríplice viral pode ser contada como dose válida. Se ela foi feita, ela não é dose válida. Isso é que é importante ressaltar, né? Então, como a campanha tem a duração do mês, o centro de saúde tem como lidar com isso. Olha, hoje faz 20 dias, eu vou na casa da pessoa e vacino daqui 10 dias, porque aí a vacina tem uma validade melhor, né? Em dúvida, vacina. O que pode acontecer é essa segunda dose não ter a mesma eficácia, mas também você não está considerando como dose válida. Mas numa campanha de um mês, você tem como fazer isso. Ela tomou vacina varicela há 20 dias, em vez de eu vacinar hoje, eu vou na casa dela e vacino dia tal. Ou se é uma família confiável de retornar, ela retorna, né? Mas, em dúvida, vacina. Depois resolve o esquema da criança. Campanha não pode ter muito detalhe, senão a pessoa que está lá na ponta vacinando, ela não consegue fazer nada, ela fica perdida, né? Tivesse eu decidido, nem essas pequenas exceções que foram abertas eu abriria. Eu falava, vacina é para todo mundo e pronto, acabou. Que é como a gente fazia as campanhas da polio que davam certo no passado. Não pode dar dúvida para quem está lá na ponta. Então, na dúvida, aplica a vacina, depois consulta a gente na situação particular, a gente ajusta a situação dessa criança específica, né? Mas, havendo possibilidade de respeitar os 30 dias, é o ideal. Nós não devemos pedir exames laboratoriais que são usados para diagnóstico clínico para avaliar imunogenicidade de vacina. Esses exames não se prestam para isso. O único exame que eu tenho lá no meu laboratório de rotina que serve para avaliar a imunidade de uma vacina é o anti-HBsAg para hepatite B, mesmo assim 1 a 2 meses depois da terceira dose. Depois não serve também. Então não adianta pedir anticorpo para pneumococo, para rubéola, para sarampo, por que for, para ver se a vacina pegou na pessoa. Esses kits de laboratório não servem para isso. Tá? É claro que diante de uma situação individual, muitas vezes a gente repete uma vacina até por uma questão legal. A pessoa chegou lá mostrando um exame negativo, né? Mas o ideal é não pedir exame para quem está com a vacinação completa, porque esses exames feitos na rotina dos laboratórios não se prestam a avaliar a imunogenicidade das vacinas. Quando você faz estudo de imunicidade de vacina, você usa outros tipos de kits, não esses kits que são usados comercialmente. Agora, no caso particular, a gente deve avaliar em particular, né? Ver a situação, como foi. Agora, na verdade, é um equívoco sair pedindo exame de laboratório para certificar se a pessoa respondeu à vacina. Embora eu saiba que vários colegas façam isso, nós precisamos levar essa informação para eles. Esses exames de rotina não servem para avaliar imunogenicidade das vacinas. Bom, neste mês de campanha de sarampo, a preferência é tríplice viral. Nós estamos com sarampo dentro do nosso território, né? Nós somos o local do mundo, provavelmente, de maior risco para febre amarela. O risco aqui é enorme, mas nesse momento, agosto deste mês, nós não estamos tendo casos de febre amarela no estado. Então eu priorizaria a tríplice viral, daí 30 dias febre amarela. Se eu tivesse no momento de crise para os dois, eu fazia as duas. Porque o que acontece com a vacina febre amarela é uma queda da imunogenicidade. Não quer dizer que todo mundo que fizer no mesmo dia não vai ficar protegido, né? Mas nesse momento particular, faça a tríplice viral. Janaína mostrou para vocês que nós temos uma demanda muito grande de vacina nesse momento. Ninguém pode jurar como vai estar a disponibilidade de vacina tríplice viral no mundo em dezembro ou em novembro. Então, aproveita a campanha, faz a tríplice viral.
Depois vai atrás e faz a febre amarela também, porque nosso estado é de alto risco para a febre amarela. Não sei se Janaína concorda nesse momento. Com certeza. Quando a gente estava numa situação epidemiológica vigente para a febre amarela, janeiro, fevereiro, março, a orientação era contrária. Então a gente priorizava a febre amarela e deixava a tríplice depois. Então isso depende muito dos dados da situação epidemiológica que foi mostrada. Então concordo plenamente. O que a gente está vivenciando hoje é um risco muito grande de sarampo, então priorizar sempre a tríplice viral, mas não esquecer da febre amarela. Buscar a pessoa, porque muitas vezes essa pessoa não retorna, a criança não retorna. Então a busca ativa também desses faltosos, desses não vacinados, é muito importante atualmente para atingir altas coberturas. Se forem 2 doses de tríplice viral, não, ele está vacinado. Agora, se for uma de tríplice viral e uma de dupla, uma de sarampo, né, que as pessoas numa faixa etária maior, tem que ter 2 tríplice viral. Tem 2 tríplice viral, está vacinado. Abaixo de 5 anos, gente, essa dose extra faz parte do programa de eliminação do sarampo. É uma coisa que a gente faz mais ou menos de 5 em 5 anos. Que já se descobriu que quando uma coorte passa por uma campanha indiscriminada, é mais fácil eliminar a doença. Não tem nada que fazer dose indiscriminada depois de 5 anos. Depois de 5 anos tem 2 doses de tríplice viral, está vacinado. Sim, todas essas orientações elas estão no informe técnico do Ministério da Saúde, com o print de todas as telas, ao que corresponde cada registro no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. Então vai ter essa diferença de lançamento de registros, o que for dose de rotina, o que for dose de campanha. Tá? Então todos esses detalhes, com várias situações que podem ser encontradas, estão no informe técnico da campanha nacional de vacinação. É isso que Janaína falou. Toda dose de campanha vai entrar no registro de dose de campanha. Agora, no registro nominal de rotina, só vai entrar aquela que estiver na data da vacina, que não tiver outra vacina atenuada injetável próxima, né? Então ela cumpriu mesmo a rotina, você pode colocar na rotina, mesmo assim lança na campanha, porque isso não vai cortar cobertura dobrada. Nós vamos computar uma cobertura da campanha, porque se nós não lançarmos na rotina, na verdade a campanha vai diminuir a cobertura vacinal que nós teremos administrativa, né? Então tem que lançar nos 2 sistemas se ela for considerada rotina. Aí com todo o cuidado de data, de intervalos, tudo que a gente conversou aqui. Com certeza, em caso de necessidade do uso da vacina tríplice viral abaixo de 12 meses, por exemplo, no caso de viagem, ele falou contato, mas pode ser uma viagem. Uma criança de 11 meses está indo para Manaus, eu devo vaciná-la com vacina tríplice viral agora. Mas toda vacina abaixo de 1 ano é não válida. Ela vai seguir a rotina normalmente. A gente recomenda um intervalo mínimo de 30 dias para ela começar a rotina. Não, é a mesma coisa, né? Isso é uma dificuldade, às vezes, da gente ensinar na faculdade ou para agentes comunitários de saúde, avaliar a situação de tríplice viral, porque tríplice viral tem vários nomes, né? Tem SRC, é tríplice viral. Tem tríplice viral, é tríplice viral. Triviral é triviral. MMR é triviral também. Então, se tem uma MMR e uma triviral anotada, está vacinado. MMR vale como tríplice viral.